Oi, pessoas lindas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus. Estou voltando aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa notícia que saiu em tudo quanto é jornal de fofoca, site de fofoca, essas coisas assim que falam com relação à vida dos famosos, sobre o filho do Cid Moreira. Esse filho ele adotou quando esse menino, essa criança tinha 14 anos, era sobrinho da então esposa dele, né? Da esposa dele na época. Então eles dois resolveram adotar. Inclusive ele fala que foi adotado já depois da separação da tia dele, ele já estando com essa nova esposa. E agora, depois de tanto tempo, Cid Moreira, com 93 anos ele tem, eu acho, resolveu fazer um documento assinado de próprio punho, deserdando esse filho adotado, dizendo que se arrependeu de ter adotado, que foi uma péssima escolha e tal. Aí o Balanço Geral chamou o menino, hoje adulto, né? Para conversar com ele e saber as razões e tal, por que aconteceu isso, por que o Cid resolveu tomar essa atitude, e a gente vai ouvir um pouquinho para depois a gente conversar sobre isso. Estava com 28, eu conheci uma pessoa que foi o primeiro amor, assim, vamos dizer, da minha vida. E aí a gente tinha uma história muito parecida, né? Eu e essa pessoa. Então eu comuniquei a eles assim que eu queria viver um pouco da minha vida, sabe? Aquela coisa de ir no cinema, de ir na praia, fazer coisas assim que eu não costumava fazer, porque a minha vida era a dedicação 24 horas com o Cid, né? A gente fazia tudo juntos, o tempo inteiro. Então, a partir disso, as coisas começaram a mudar um pouco. Tipo assim, eu trabalhava com ele nas gravações da Bíblia desde então, né? E o restante do dia era jogando tênis, então a nossa vida era essa, né? Era jogar tênis e gravações da Bíblia, as gravações iam às vezes até de madrugada. Você não estudou? Né? Você estudava? Isso aí foi um grande ponto que a gente sempre discordava muito nessa parte em relação aos estudos, né? Porque ele não achava legal eu ir estudar porque eu poderia estar me envolvendo com pessoas ruins ou com drogas ou com coisas assim. Então ele... Bom, deu para perceber pela fala do rapaz que ele não fala se era mulher ou homem. Ele fala, conheci uma pessoa, o primeiro amor da minha vida e tal, e o Cid não aceitou. A gente se pergunta por que ele não aceitaria, não é? Que o filho tivesse um relacionamento, se fosse tido para o Cid como o que ele gostaria. Dá a entender que seria um relacionamento homossexual, mas não ficou nada claro, viu, minha gente? Não ficou claro. Se foi um relacionamento heterossexual, é tudo muito estranho. Eu acho que aí já é uma mentira. Pelo Cid ser muito antigo, ele tem 93 anos, talvez ele ainda tenha aqueles conceitos lá do passado que muita gente tem até hoje, né? Esse preconceito com relação ao relacionamento homossexual. Se foi isso, também é uma atitude bem, assim, drástica, né? De você deserdar um filho por conta disso. Ele fala que os dois estavam tendo alguns desentendimentos até pelo rapaz querer estudar. Ele disse que quando ia estudar, resolvia ir para a escola, frequentar. O Cid era contra, porque dizia que ele ia se envolver com drogas e tudo. Ou seja, se o Cid é muito radical, não é? Na educação desse rapaz, se tudo que ele disser for verdadeiro. A gente não pode acreditar em tudo e achar que é ao pé da letra as coisas que ele fala, apesar de que eu acho pela idade, né? Muita diferença de idade. E inclusive assim, eu me surpreendo até como ele conseguiu legalizar essa adoção já sendo tão velho, porque aqui no Brasil tem muitos problemas burocráticos. Acho que pelo fato de ser parente ainda, parente, e por ele querer ser adotado pelo Cid, foi feito meio que com um acordo, porque se fosse pelos meios legais, talvez não conseguisse, né? Porque se ele tem 93 anos hoje, o rapaz deve ter em torno de antes de 30 anos, quantos anos ele já tinha, né? Na adoção, já que o rapaz foi adotado aos 20. Ele começou a ficar com eles aos 14, mas a adoção só veio muito tempo depois, 20, 22 anos. Inclusive, ele fala que quando foi legalizado, o Cid não estava mais casado com a antiga, e sim com essa atual esposa, por isso ele não acha que a atual esposa tenha culpa nisso.
que é só o Cid mesmo que botou o pé na parede e não quer mais que esse filho seja beneficiado com herança. A mesma coisa aconteceu com o filho do Chico Anísio, né? Que era o seu boneco. O Chico Anísio deserdou o filho, mas eu não sei se para a lei brasileira deserdar um filho vale. Ele fez também um documento de próprio punho e ninguém sabe se vale. Apesar de que a herança do Chico foi toda conturbada, ele não tinha muita coisa, o pouco que tinha está em briga na justiça, né? Com a esposa que está internada ainda, né? Doente pelo Covid, sofrendo as consequências do Covid, e os filhos, e a herança é coisa pouca e tudo muito comprometido, porque o Chico deixou uma herança meio perturbada aí, não pagava os impostos, tudo. Bom, a história do Chico é outra coisa. Então, assim, vamos aguardar para a gente ver o desenrolar dessa história do filho do Cid. Ele quis expor na mídia, acredito que para ter um pouco de ajuda, para as pessoas se compadecer, sei lá, da situação dele, sendo que, assim, a gente sabe que, na verdade, se o Cid resolveu adotar, é a mesma coisa com a criança. Você vai registrar um negócio ali, você vai adotar, você se lascou, sendo bom, sendo ruim, a pessoa decepcionando ou não, que ninguém sabe o que se passou, ninguém viu a versão do Cid, né? Até agora ninguém ouviu o que o Cid tem a dizer sobre esse assunto. Mas independente, seja lá o que for, você adotou, você está assumindo um compromisso para o resto da vida. É um filho na sua vida. E o filho você vai jogar fora, sendo ele bom ou ruim, seja lá o que ele tenha feito, é seu filho. Bom, enfim, vamos ver no que é que isso vai dar. E ainda mais se for por conta de um relacionamento que seja homossexual, aí já vai todo o preconceito e tal, porque o Cid Moreira não aceitava que esse filho tivesse esse relacionamento e tudo mais, se for hétero, por que dele não aceitar? Porque o menino ia ficar o tempo todo junto dele e ele queria o menino como se fosse tipo uma ama, antigamente chamava a babá de ama, né? É, ama, sei lá. Uma babá o tempo todo junto dele para fazer todas as coisas com ele. Quando o menino quis seguir com as próprias pernas, ele achou ruim e se revoltou contra o rapaz aí, né? Vamos ver. É isso, né? Isso é pra gente pensar bem antes de adotar, antes de assinar um documento sério, mesmo quem não tem nada, que seja lascado igual eu e muita gente, né? A gente tem que pensar bem tudo. Eu penso bem até em adotar um cachorro. Imagine uma criança. Quem não gostaria de ter uma criança em casa para alegrar nossos dias e tudo mais? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar muito bem. Primeiro, essa criança não é nosso filho, já não vem com a nossa genética, vem com os nossos filhos, a gente se tomba muitas vezes. Imagine outro que a gente vai adotar, e sabendo dos prós e dos contras e ficar independente de tudo. Beijo, dinheiro, né, minha gente? Dinheiro é a mola do mundo. Beijo. Fiquem todos com Deus, amo vocês, tá? Amo muito! E até breve.